E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê para falarmos dela, o assunto que parou o Brasil, a reforma tributária. E, gente, o vídeo de hoje tem alguns objetivos bem claros. Eu quero mostrar para vocês onde estão as principais pegadinhas que a turma da esquerda resolveu colocar, onde estão os jabutis. E, inclusive, mostrar o que poderia ser feito, quais artigos, incisos, parágrafos deveriam ser modificados, já trazendo sugestões, inclusive de emendas que foram apresentadas, porque sim, eu me dei esse trabalho. E aí o vídeo divide em 3 partes, onde primeiro a gente vai tentar entender quem tá contra, quem é a favor. Quem tá contra pelo quê? Quem tá a favor pelo quê? A gente já comentou muito sobre isso nos últimos dias, só que tem algumas informações extras que acho que são bem relevantes, que envolvem tanto a esquerda quanto a direita, e mais algumas movimentações políticas que rolaram. O segundo tema, eu fiz o que eu acho que todas as pessoas realmente interessadas deveriam ter feito. A gente já tinha lido, eu já tinha trazido em vídeo para vocês, o relatório provisório, né? O primeiro aí que o Agnaldo Ribeiro apresentou no dia 22. A gente fez um vídeo destrinchando. Parei para ler o texto de ontem. Não são mais de 140 páginas. Quem falou isso tá de conversa mole. O texto são 41. 99 é só enchendo linguiça, explicando o que é que eles estão propondo. E aí a gente vai comentar sobre isso. Vamos olhar, porque eu vou mostrar para vocês como aquela história, né? Jabuti não sobe em árvore. As pegadinhas da esquerda, que envolvem imposto do pecado, IPVA verde, mais algumas besteirinhas que eles estão planejando, não existia, pessoal, na PEC 45 original, nem mesmo na PEC 110 original. Mas como é que você tá falando isso? Eu tô falando isso porque eu fui pegar as peças originais para ler. E a gente vai comentar tudo aqui ao longo do segundo tema. Vamos descobrir quem são os pais da criança, até para a gente tentar entender quais são as motivações por trás. Alguns nomes que acho que vocês conhecem e vocês não gostam. Enfim, tem muita coisa. E por fim, eu quero mostrar para vocês o que a esquerda realmente pensa quando ela tenta avançar com algumas agendas. E para falar sobre isso, eu vou trazer um estudo de um intelectual da esquerda, de mais de décadas atrás, mostrando como a reforma tributária poderia ser utilizada para chegar em um determinado local, e inclusive os caminhos que a turma dá lá atrás, há mais de 20 anos, são os caminhos que estão sendo utilizados hoje. Olha que coincidência, né? Brasil, o país das coincidências. E eu também quero comentar sobre algumas coisinhas que a turma do desgoverno fez nos últimos meses. Enfim, vamos começar. Trazendo aqui algumas postagens de pessoas que estão contra, como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o Ricardo Salles. Olha o que eles dizem. O Luiz Felipe fala que há poucos minutos recebemos o texto da reforma tributária. Longo texto cheio de ideologia. Isso não está errado. A primeira parte são 101 páginas, na verdade. Na verdade, são 101. Começa na 102, o texto mesmo para valer. As 101 primeiras páginas é uma espécie de justificativa, explicando, né, os meandros, porquê disso, porquê daquilo outro. E aí tem ideologia para valer. Se vocês escreverem lá a palavra ambiente e começar a ler, vocês vão ver o que é que motiva o imposto do pecado, dentre outras coisas. Enfim, querem iniciar a discussão ainda hoje. O relator já informou que o texto mudará amanhã, e amanhã mesmo querem levar a voto. Atropelo. Então, o texto ainda pode mudar? Quem sabe pode retirar aí os principais problemas? O Salles fala o seguinte: acabei de ver Boulos defender a reforma tributária na tribuna da Câmara. Se ele defende, é porque é uma porcaria mesmo. Só esse indicativo já bastaria para ser contra. Tô fora. E eu acho que isso realmente é de se questionar. Uma reforma tributária que está sendo apoiada pelo Guilherme Boulos. Será mesmo que essa reforma tributária ela é boa para o país? A reforma tributária que o governo está se movimentando como nunca. Como você pode ver aqui, ó, Lula libera lote recorde de emendas com 2,1 bilhões em um único dia. Eu tenho recorde de liberação de emendas. Gente, quão boa essa reforma para precisar de todo esse esforço? Enfim, a turma da Globo, obviamente, entrou em campo para passar pano. Por mais que o próprio Arthur Lira explicou como esse novo repasse de emendas é mais secreto do que o antigo orçamento secreto, né? O super secreto agora, a Natuza Neri, tentando convencer os incautos, a turma que assiste a Globo News, que não se informa muito, fala assim, ó, Natuza Neri sobre liberação de verbas é do jogo. Antes era pior. Fia. Era pior antes. Mas não vou nem ficar batendo nessa tecla, a Globo você já conhece. Mas vejam só. Tem algumas coisas que chamam a atenção. Palavras gatilho.
E essas palavras gatilho, né, chamam ainda mais atenção quando você vê que o mesmo texto está sendo publicado, na mesma ordem de palavras, por duas pessoas diferentes em dias diferentes. Ainda mais no contexto onde já vimos ao longo do ano uma movimentação organizada da turma da esquerda, principalmente ali na época da PL 2630, né? Postagens iguais, memes iguais, muita coisa igual, saiu até matéria na Cruzoé na época. Mas beleza, vejam só. O Rogério Corrêa, deputado aí pelo PT, e o Newton Tato, também do PT, escreveram o mesmo texto, só que o Rogério postou ontem, 5h55 da tarde, e o Tato postou anteontem, às 4h29, e eu acho assim uma baita coincidência, rapaz, Ctrl-C, Ctrl-V, você vê, ó, com a reforma tributária, as indústrias poluidoras serão mais taxadas, incentivando a adoção de práticas sustentáveis, assim, promovemos a justiça ambiental e avançamos rumo a um país mais verde. Você viu isso daí? Olha só. As indústrias poluidoras serão mais taxadas. Quais são as indústrias mais poluidoras? Quanto essas indústrias vão impactar no seu bolso? Porque você consome. Ou será que você consome os produtos desse tipo de indústria? E olha essa palavra gatilho: justiça ambiental. Estamos fazendo uma reforma tributária para melhorar o sistema tributário brasileiro, simplificar, desburocratizar, baratear as coisas ou para fazer justiça ambiental? É uma pauta ideológica a reforma tributária? E a mesma postagem. A diferença é que o Newton botou exemplo prático número 1. E botou umas hashtags. Mesma coisa. Mesmo texto. O carrinho do briefing da esquerda. Aí o professor Marco Sintra, ele está contra, ele destaca quem está a favor da reforma tributária e os argumentos que estão sendo colocados. Armínio Fraga garante que a médio e longo prazos a reforma tributária vai trazer benefícios tributários para todos. Lá na frente, confia. Como banqueiro, deve saber que empresas quebram a curtíssimo prazo e por problemas de liquidez de curto prazo. Prestadores de serviços, portanto, deverão fazer caixa agora rápido para aguentar até a vinda do paraíso no futuro. Isso se a lei complementar não atrapalhar. Como tudo parece fácil nesse nível de superficialidade. Armínio Fraga a favor, João Amoedo, mais alguma turma aí que o PT costumava chamar de neoliberais, né? Enfim, vamos continuar. Quem também está a favor da reforma tributária e trazendo o argumento ideológico para debater sobre ela é a Tabata Amaral. O senhor fez uma postagem ontem falando do IPVA ecológico, IPVA verde, a gente vai falar sobre isso. E vamos até ver qual parte da reforma tributária está falando sobre IPVA. Será que Bolsonaro está falando fake news? Não está? É mentira? É verdade? A Tabata Amaral fala assim, ó, a cara nem treme. O que ele disse é justamente o oposto do que está no texto da reforma tributária. A reforma vai permitir a redução do IPVA aos veículos com baixa emissão de carbono, justamente para incentivar veículos menos poluentes. A quem interessa espalhar tanta mentira? Quer dizer que a reforma tributária não pode aumentar o IPVA de carros que poluem mais? Não pode aumentar? E é engraçado, né? Assim, normalmente, veículos com baixa emissão de carbono são veículos mais novos, que normalmente não é o que o consumidor brasileiro médio, né? O brasileiro médio tem normalmente aquele carrinho velho, 1.0, né? 1.6 às vezes, né? Que não tá lá essas coisas. Quem tem carro elétrico, quem tem dinheiro para comprar um carro elétrico, normalmente é classe média alta, é quem é rico, né? Então é meio estranho essa defesa da Tabata Amaral, né? Se bem que sabendo quem é a Tabata, isso não é muito estranho. Mas enfim, a postagem de Bolsonaro era essa, ó. Ele postou isso daqui logo no início da manhã de ontem. E é importante pensar nisso daí. No início da manhã de ontem, Bolsonaro posta aqui a reforma da discórdia. A PEC da reforma tributária cria também um IPVA ecológico, um acréscimo no CAR IPVA que todos já pagam por seus veículos, que será progressivo de acordo com a emissão de carbono de cada modelo. A partir da reforma, caso aprovada, também pagarão IPVA ecológico as embarcações e aviões. Temos hoje um governo sem limites para criar ou majorar impostos como se a curva de Laffer estivessem superados livros de economia.
Com tantas insanidades, a PEC merece um só destino: o arquivo da Câmara. Quem diz? Jair Bolsonaro. A gente vai comentar mais sobre o Questão Verde, né? O professor Marco Sintra, ele disponibilizou também um estudo que ele fez, onde, segundo ele, o IVA que pode ser colocado aí, talvez o IVA necessário para realmente a conta fechar, fica em torno de 34%, que seria um problema. Ele fala, a PEC 45 previa inicialmente uma alíquota de 25%, mas o substitutivo, divulgado em 22 de junho, criou regimes diferenciados e essa alíquota pode se aproximar de 34%. Veja o impacto. No vídeo de ontem eu mostrei para vocês que o pai da criança, o AP, falou que vai ficar perto de 25%, longe de 30%. Né? Ele não é um cara muito preciso. E a estimativa inicial de 25% é se não houvesse, né, diferentes faixas de tributação. Fosse todo mundo com a mesma alíquota. Todo mundo pagando 25%, aí beleza. Se tiver um que pague menos, aí essa de 25% vai ter que aumentar um pouquinho, né? A padrão. Porque tem a padrão, 50% mais barato e zero. Então tem 3 faixas. E aí? Então dificilmente vai ser 25%. Mas, pelo estudo do Marco Sintra, PhD em Economia por Harvard, ele fala assim, né? Fez lá uma simulação, etc, tudo mais, com texto do dia 22. Pô, o Marco Sintra leu, né? Graças a Deus alguém leu também. E tá ali, ó, setores agregados. Na suposição dele, você pode ver, agropecuária, produção vegetal, pesca e aquicultura pode ter uma variação percentual em comparação que se paga hoje de 37% a mais, extração mineral 56% a mais, indústria de alimentos 41% a mais, indústria de transformação 20% a mais, eletricidade, gás, água, esgoto, gestão de resíduos 40% a mais, construção quase 35% a mais, comércio quase 23%, mais de 23% a mais, intermediação financeira 30,5% a mais e serviços 51,8% a mais. Isso segundo os cálculos do Marco Sintra. E aí, no dia de ontem, 2 pontos que estão na boca do povo. Um é a questão da cesta básica. Agora a tendência é que os alimentos não subam de preço, porque no novo texto zera os impostos sobre a cesta básica. Pô, beleza, bacana. A próxima pergunta a ser feita agora. Vai zerar o imposto da cesta básica e o IVA padrão? Porque 25% não vai ser mais. Para você poder zerar, colocar zero. E aí como é que fica com a cesta básica? Vai para quanto? 26, 27, 28, 30%, mais 30%? Não, dá para manter 25%, o governo vai fazer uma reforma administrativa, vai reduzir o custo, etc, tudo mais. E aí? Qual vai ser a alíquota? Essa é uma pergunta a ser feita. O outro ponto polêmico é a questão do conselho, que ainda está aberto. Deve aparecer hoje, ao longo do dia, qual será a proposta do conselhão, do soviete. E tá lá, né? Deve estar apresentada hoje, quinta-feira, dia 6. O ponto do Conselho Federativo ainda não consta dessa versão, porque estamos finalizando o texto que foi acordado para que a gente não se equivoque, assim como os critérios do Fundo de Desenvolvimento Regional, que praticamente finalizamos. Ainda tem isso, né? O tal fundo que vai para fazer uma coisa aqui, acolá, etc. E na hora de gastar esse fundo, também pode ter algumas outras coisinhas extras, né? A gente vai chegar lá. Vamos por parte. Então, 2 assuntos polêmicos. Já tem um certo direcionamento. O Conselho vai ter que esperar o desenrolar ao longo do dia de hoje, mas acho que é uma coisa bem importante. Centralizar de uma forma que o PT e a esquerda brasileira tenham condições de direcionar, eu acho que é meio complicado. Mas beleza. Aí no dia de ontem, e isso aqui Bolsonaro já tinha feito a primeira postagem, direcionando contra a votação, tivemos um evento que ele circulou bastante nas redes. O Tarcísio apareceu junto ao Haddad e ele falou que acha que ele concorda em 95% do texto. Se os 5% do texto que o Tarcísio discorda, basicamente a parte que eu também acho que é um problema, de boa, eu não sei qual é o 5% que ele discorda. E aí muita gente jogou pedra no Tarcísio, etc, tudo mais. O que eu falo pra vocês é o que eu já falei antes. O Tarcísio, no final do dia, ele é liberal. E o que eu falo pra vocês também é o seguinte, falei, pessoal, vocês não são conservadores nos costumes e liberais na economia. Vocês são conservadores no costume e conservadores na economia também. Igual o Bolsonaro, só tem um, gente.
Não adianta. Tarcísio, ele não é perfeito, ele não vai acertar sempre, ele não vai fazer tudo do que os tais conservadores, direita, bolsonaristas desejam, etc. e tudo mais. Eu espero que o Tarcísio ele consiga enxergar alguns probleminhas e não olhe apenas a reforma com aspecto financeiro. Isso é minha visão, não sou o dono da razão. Que não olhe apenas a questão financeira da reforma e a questão do conselho. O Tarcísio está bem preocupado com o conselho. Eu espero que ele consiga rever isso daí para não ter esse conselhão onde a coisa centralize e caia na mão da esquerda. Vencer isso daí já é uma batalha importante. Se ele conseguir ter essa interlocução com a Haddad, para ir para frente, etc. e tudo mais. Enfim, isso daí pode ser uma, querendo ou não, uma pequena vitória que é importante. Que tem algumas coisas que eu acho que tem que ser, assim, não só tem uma vitória, né? Tem algumas vitórias que eu acho que tem que ser conquistadas ao longo do processo para essa reforma ficar minimamente palatável. Aí sai um texto falando o seguinte: Tarcísio vai procurar Bolsonaro para convencê-lo a mudar de ideia sobre a reforma tributária. E aí diz que, segundo o Estadão apurou, Tarcísio quer mostrar a Bolsonaro que a reforma foi gestada em seu governo. Bom, não foi gestada em seu governo, foi gestada em seu mandato. Não veio das mãos dos membros do governo, né? Nem a PEC 45, nem a 110. Elas vieram do Legislativo. Um é do Baleia Rossi, a 45, e a 110 é do Alcolumbre. Então, assim, ela não foi gestada em seu governo. Talvez ele usou o governo assim, né, na sua era, quando você era presidente, etc, tudo mais. Por isso não faz sentido ser contra. Não, isso não é argumento. Isso não é argumento. Não é argumento. E ainda tem outra coisa. A reforma que foi apresentada agora, ela está desfigurada. Ela não está com as mesmas coisas, os mesmos textos. Ah, mas a PEC 45 original tinha o imposto seletivo, mas era muito diferente. Muito diferente. E a gente vai comentar sobre isso. Tarcísio já disse que enxerga o PL, assim como republicanos, como siglas mais pró-mercado e que, por isso, não podem se opor à reforma, uma vez que a maior parte do setor privado é favorável à mudança tributária. Não, a direita é a favor de uma reforma tributária. O problema é ver qual reforma. Então, tudo são essas questões. E aí que eu acho que o grande ponto, eu trouxe essas duas postagens aqui, mas a gente vai ver ela em tamanho maior. Bolsonaro, no final da noite de ontem, se pronunciou, mas creio que Bolsonaro mandou mensagem, sei lá, né, um aplicativo de mensagem para os deputados, etc, tudo mais, porque tanto Mário Frias, que é deputado federal, posta o texto de Bolsonaro, o Paulo Chuchu, tá lá sempre, era candidato do Bolsonaro, agora é vereador, também posta a mensagem de Bolsonaro, e o Fábio Vanguard, que também está sempre com o Bolsonaro, também postou a mesma mensagem, que está lá a assinatura de Bolsonaro. E aqui que eu acho que está o grande ponto da galera pró-mercado, né, os setores financeiros e os conservadores. Porque no final do dia, além desse embate, financeiramente é bom ou não é? Tá, tem esse ponto. E o mais? O aspecto financeiro tá ok. E a parte ideológica? Porque essa é uma reforma ideológica. E muitas vezes os liberais eles deixam de lado, beleza, etc, tudo mais. Então, eu acho que tá aí o grande ponto de diferença. E o que eu falo para vocês são conservadores nos costumes e vocês também são conservadores na economia. Bolsonaro comenta o seguinte: não há reforma tributária. O Dilma se reúne com o Foro de São Paulo, diz ter orgulho de ser comunista, que a Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega, que prende padres, expulsa freiras. Seu partido fez ferrenha oposição a nós por 4 anos e comemorou a minha inelegibilidade. Só por isso, caso fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato contra tudo que viesse do PT. Esse partido não se preocupa com o povo, família, não respeita a propriedade privada, né? Fala um monte de coisa aí. Bolsonaro começa a subir o tom. Não podemos apoiá-los em nada, né? Nos roubar a liberdade e nos escravizar é sua meta. Do exposto, aí Bolsonaro faz uma fala bem capciosa, a meu ver, que olha o que ele diz: a todos aqueles que se elegeram com nossas bandeiras, ou seja, Bolsonaro não está falando apenas do legislativo, ele está falando todos que se elegeram com sua bandeira, Deus, pátria, família e liberdade, peço que votem contra a PEC da reforma tributária. Jair Bolsonaro. E aí, já que eu estou comentando aqui, né, desse aspecto ideológico, a gente tem que entrar nele. Vamos entrar nele. Por partes. Na tarde de ontem, saiu uma nota dessa no Lauro Jardim. Reforma tributária. Entidades pedem urgência em incentivo à economia verde.
economia verde. De novo essa maluquice, é o tempo todo isso. 6 pontos foram apresentados pela Frente Parlamentar Mista da Inovação na Bioeconomia como essenciais para posicionar o Brasil na dianteira da economia verde. As alterações na PEC 45 garantem que os novos arranjos tributários promovam atividades que garantam o desenvolvimento da economia verde por meio da tecnologia e da inovação aplicada a recursos biológicos e renováveis voltados para a eficiência energética, a descarbonização. Então ela está muito preocupada com as emissões de carbono, isso não é aleatório. E desenvolvimento da bioindústria. E aí vejam só, gente, garantir a descarbonização, como é que você garante isso através de imposto? Segundo a esquerda, você garante isso tornando inviável. Você garante a descarbonização desestimulando atividades e produtos que gerem carbono. Isso é tese de estudo da esquerda. E esse é um dos principais pontos. Daqui para frente a gente não vai entrar nesses debates financeiros. Aí quanto vai para o estado X e quanto vai para o município Y? E o prefeito de tal lugar? Não vou entrar nesse debate. Não sou especialista no direito tributário, mas de política eu acho que eu entendo um tiquinho. Eu entendo um tiquinho de maldade, e maldade vinda da esquerda. Eu também entendo um pouquinho. E a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas antes de começar a realmente analisar os textos nus e crus da reforma, hoje de manhã já, hoje é dia 6 já, foi ontem? Hoje é dia 6 já. Hoje de manhã, 4 da manhã, a turma do G1 solta essa nota. Imposto do pecado. Já estão comentando imposto do pecado. Saiu de controle. Água mole, pedra dura, tanto bate até que for. A gente tá falando imposto do pecado, imposto do pecado, imposto do pecado. Bolsonaro tá falando imposto do pecado, imposto do pecado, imposto do pecado. O assunto cresceu. O que diz a reforma tributária sobre os tributos para itens como cigarro e álcool? Não. A reforma não tá falando sobre isso. Não tá falando sobre isso. E deveria, mas não está. E esse é um grande problema que, inclusive, difere com textos anteriores. Mas, enfim, ao longo da nota, o próprio especialista que conversou com a Globo, imagina então, né, o nível do especialista, ele fala assim, os itens ainda não estão definidos. Quem disse que é o álcool? Não está definido. Não está definido o que é que vai ganhar o imposto do pecado. Só devem ser regulamentados em uma lei complementar. Também não está claro se será uma lista taxativa com todos os produtos considerados nocivos. Esse não pode, esse, o biscoito, isso aqui, né, esse daqui, se vai ser uma lista ou se o texto estará aberto à interpretação. Conhecendo a esquerda, eles vão deixar aberto. A esquerda adora a subjetividade, porque eles têm o poder, é a vontade do momento, né, o feeling. Hoje eu quero isso aqui tributado, hoje eu não quero. A esquerda trabalha assim. Por exemplo, olha só, o próprio especialista da Globo. Quando eu falo nocivos ao meio ambiente, o que é ao meio ambiente? Um carro vai ser sobretaxado porque é mais poluente. No seu ponto de vista, ele é poluente, mas no meu, pode não ser. Então vai começar alguns questionamentos que não deveriam ter. E aí eu pergunto para vocês, gente, quem é que vai determinar a partir de quanto o carro é poluente? A partir de quantos, sei lá, né, gramas por volume, né, por sei lá, litros cúbicos, que a gente vai poder falar, né, não, gramas por metro cúbico, né, não, litro, não, metro cúbico, não. Tantas gramas por metro cúbico de carbono é poluente, ou por... Quem que vai determinar isso? Qual vai ser o cientista? São perguntas que começam a ficar assim, nossa, é meio complicado, né, e vai cobrar quanto, e vai ser tudo igual, e aí começa. Mas é isso que a esquerda gosta. É o poder. Eles querem quanto mais, sabe, geral, mais aberto, mais abrangente, melhor para a esquerda. E é sobre isso que a gente vai comentar agora. No passo a passo. Para não restar dúvidas de ninguém. Ninguém. O parecer preliminar, que foi divulgado no dia 22, eu acho que da galera aí mais do jornalismo, eu acho que eu fui o único que me deu o trabalho de ler. Acho que todo mundo deveria ter feito isso. Fiz, destaquei, tudo bonitinho, formando figurino. E vocês vão ver que vai aparecer algumas imagens ao longo aqui dos próximos slides, que vai ter ao fundo, né, uns riscos assim meio cinza.
essas imagens serão desse parecer do dia 22. E por que eu quis trazer essas imagens? Porque os nossos deputados de direita ontem vieram falar: meu Deus do céu, o texto de 140 páginas foi apresentado, agora não deu tempo de ler. Beleza, você tá falando isso daí pra você ter mais tempo de ler? Eu até entendo. Agora, se tu tá querendo falar isso daí como se realmente fosse, meu irmão, o texto tinha 32, aumentou pra 41. Você pelo menos, o que tinha nas primeiras 32 e que se repetiu no texto de agora, eu acho que era obrigação dos deputados já saberem e já estarem na ponta da língua com alguma resposta e alguma solução, porque tem soluções. Tem soluções. Não é possível que essa turma, com vários assessores, com mais de ano, né, gente que já está, inclusive, no seu segundo mandato, não é possível que eles não tenham esse tipo de conhecimento. Espero que sejam só falas para conseguir mais tempo, para discutir o texto com mais calma, etc, tudo mais. Então, isso daqui foi o parecer do dia 22. Este outro aqui é o parecer de ontem, né? O substitutivo de ontem, que começa na página 102. Então, ou seja, são 41 páginas até a 101. É justificativa do que eles estão fazendo isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou, é um texto muito ideológico. E aí, vamos dar uma olhada. Para mim, na minha humilde concepção, pode ter muito mais coisas, mas eu quero abordar aqui com vocês o que mais me incomoda. Todo mundo está incomodado com um monte de coisa. Eu falo o que me incomoda na reforma. Me incomoda na parte que envolve a agenda verde. Que é o que eu estou batendo na tecla e quem abrir, por exemplo, o vídeo do dia 2 de janeiro verá pela primeira vez, é a questão, por exemplo, da regulamentação do mercado de carbono. Quem pegou os atlas, inclusive, leu, vê que a partir do mês de março já tem um espacinho só de reforma tributária, abril ganha mais outro capítulo só de reforma tributária. Não é um assunto que comecei a falar agora, porque está no hype do momento. Inclusive eu bateu na tela e falando, os deputados precisam se posicionar, A gente vem cobrando isso aqui há algum tempo. E aí, na minha humilde opinião, onde estão os pontos que precisam de algum tipo de alteração, assim, mas a todo custo? Eu digo a vocês, artigo 43. Precisa de uma alteração. O artigo 43 do substitutivo apresentado ontem é o mesmo artigo 43 do relatório preliminar. E se vocês pararem para analisar, olha como a letra da imagem de baixo, que é do documento de ontem, está com a letra maior do que esse daqui de cima. Ou seja, o documento tem 41 páginas contra 32, só que a letra está maior. Ou seja, talvez se botar a letra do mesmo tamanho, caia para quê? Para 32, 33 páginas, quem sabe até, sei lá, a mesma quantidade, né? As mesmas 32 páginas. Não sei, eu não chequei do início até o fim. Mas o artigo 43, que é um problema, ele já era um problema desde o dia 22, onde estavam os nossos deputados. Vamos ver ao longo do dia de hoje. E o que é que diz esse artigo? O artigo 43, ele versa sobre a questão das ações que a União pode ter para tentar, né, algum tipo de ações a nível de econômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Não, o governo vai fazer isso, né? Os fundos, a gente vai investir isso aqui, vai investir naquilo outro, a gente vai conceder um subsídio para fulano, a gente vai tentar criar aqui algum estímulo para a economia nesse tal estado, né? É o artigo que fala sobre isso. Você chegar a dar, por exemplo, um incentivo fiscal, 20 anos sem pagar imposto. E aí, o que é que foi apresentado nessa reforma tributária? Eles querem inserir o parágrafo 4º, né, que tá ali, sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2, item 3, considerará critérios de preservação do meio ambiente. A empresa que vai se instalar, essa obra, essa coisa, é ESG? Então você tem prioridade. Não é lidando com combustível fóssil, isso, aquilo. Então você não é prioridade no nosso dia. Esse é um ponto. Continuando aqui, esse é o mais polêmico de todos. Para mim, a ordem de prioridade é 153, o artigo 155 e o artigo 43. Talvez o 43 é até mais importante que o 155, mas eu não tenho dúvida. O critério mais preocupante da reforma.
Artigo 153, inciso 8º, que é o que está sendo inserido. Está sendo criado o inciso 8º. O artigo 153 da Constituição Federal fala sobre o que compete à União instituir impostos sobre. Então, você vai instituir um novo imposto. É o imposto do pecado. O que é que está no texto apresentado ontem? O mesmo texto que foi apresentado no dia 22, não mudou nada? Então eu espero que os nossos deputados já tenham uma solução. Porque é um texto extremamente genérico que diz produção, comercialização ou importação não só de bens, né, não só de produtos, mas também de serviços. Eu fico me perguntando, rapaz, o que é um serviço prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Que tipo de serviço é esse? Depender, a esquerda tem explicação para tudo. Para a esquerda falar que, não, olha só, tal serviço ali é uma coisa que acaba gerando problema ali na natureza, né? Ou pelo menos o resultado desse tipo de serviço lá na frente vai gerar um problema. A esquerda é boa nisso daí, viu? A esquerda é boa. Então, não é só produtos. Porque você fala produtos, você fala, beleza, né? A gente já sabe que a esquerda vai falar combustíveis fósseis. Isso é muito óbvio. E serviços? Os próprios produtos já tem coisa que fica aberto. Mas tudo bem. Além disso, o texto de ontem, que é o de baixo, está exatamente igual o texto do dia 22, que fala sobre o IPVA verde. E por que o IPVA verde me preocupa? Porque você está dando uma estruturação setorial e você está fazendo um aceno. Se para o IPVA isso já está valendo, o que é que impede no futuro de você fazer a mesma coisa para o IPTU? Uma nova mudança, uma nova adaptação, uma nova proposta e começar a fomentar na sociedade este sentimento e também alastrar para outras coisas, servir de inspiração, quem sabe para autarquias que façam alta regulamentação para ir para alguns setores, como é a questão, por exemplo, é da FEBRABAN, né, que brilha muito, como vocês estão vendo nos últimos dias. E o que é que diz? O artigo 155, né? O que já diz na Constituição. Artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, ou seja, impostado ao. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3. Qual é o inciso 3? Propriedade de veículos automotores. Né? Imposto sobre veículos, né? IPVA. Enfim, o que é que a proposta está propondo? Né? O que é que o substitutivo, o que é que a reforma tributária está falando? Eles querem inserir no artigo 155, no parágrafo 6, o inciso 2º, que diz que poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, se é carro pequeno, carro grande, se é caminhão, se é moto, do valor, ou seja, quanto mais caro paga mais, quanto mais barato paga menos, da utilização, utiliza para, sei lá, para turismo, né, para passeio, é veículo de trabalho, é o quê? E do impacto ambiental. Do impacto, olha a palavrinha, o impacto. Gente, o que é impacto ambiental? Impacto ambiental, pessoal, não é só emissão. Um veículo mais pesado, ele pode gerar mais impacto. O que é impacto ambiental ligado a carros? É uma pergunta assim, por exemplo, eles falam que carro elétrico hoje, né? Olha como é a narrativa. Hoje, carro elétrico, não vamos pagar IPVA porque não gera. Só que, se daqui a 5 anos começar uma discussão grande sobre baterias, a bateria não presta mais, vai ter que jogar em algum lugar. E aí? E o impacto dessa bateria? E o impacto da manutenção de determinados carros. Pô, olha só esse carro aqui leva 4 litros de óleo, 10W40, né? Mas esse outro aqui, rapaz, leva 7. Esse carro aqui faz a troca a cada 15 mil a um ano de revisão. Pô, esse aqui é um carro esportivo, né? Esportivo, uma troca de óleo a cada 5 mil quilômetros, né? E aí, gente? O que é impacto ambiental? Então, para mim, esses 3 são os artigos mais temerosos na reforma tributária. E aí, para vocês verem como algumas coisas são engraçadas. Vamos olhar os estudiosos, a academia, para respaldar nossas opiniões. Universidade Federal do Paraná. A senhorita chamada Ana Carolina Pelizete Melo escreveu lá uma tese dela. Olha o título, para você ver até que eu fiz questão de trazer a turma da esquerda. Tributo Verde, a extrafiscalidade tributária para a promoção da proteção ambiental. E essa palavrinha extrafiscalidade, hoje vocês vão aprender o que é e vocês não vão gostar. Vocês não vão gostar, mas chega lá, né?
Esse é o... Ela tá falando sobre tributo verde, né? Promover uma proteção ambiental através de tributos. E aí ela comentava sobre as PECs originais. No que se refere à PEC 110 de 2019, a previsão do imposto seletivo tem finalidade estritamente arrecadatória. Em síntese, a PEC 110 não relaciona a reforma tributária a qualquer aspecto ambiental. Não tem na PEC 110. Não tem. Enquanto a PEC 45, que em tese foi essa apresentada, mas desfigurada, apenas prevê um imposto seletivo a ser instituído por meio de lei complementar, que pode, ainda que bem limitado, não é o que está sendo discutido agora, ser aplicado por razões ambientais, mas a bom senso do legislador ordinário. Sendo assim, a reforma tributária em curso exclui a possibilidade de utilização desse relevante instrumento tributário, a extrafiscalidade ambiental, aplicada a impostos sobre o consumo. Não tinha a possibilidade de você ter um controle tributário do meio ambiente. E aí vamos dar uma olhada, não ainda no texto. Eu cheguei a esses dois textos por causa dessa palavra extrafiscalidade. Esse primeiro estudo é de 2021. No ano seguinte, esse daqui foi um estudo da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Outro estudioso já contradiz o que foi dito em 2021. Em 2022, um ano depois, o Paulo Roberto Lírio Pimenta fala o seguinte, né? Tramita atualmente a PEC 45, que objetiva realizar uma reforma profunda na tributação sobre o consumo. No bojo desta proposição legislativa, pretende-se também facultar a instituição pela União de impostos seletivos de caráter extrafiscal para evitar o consumo de bens e serviços que provoquem externalidades negativas. E aqui já está falando sobre problemas no meio ambiente e saúde. Então, peraí, teve alguma coisa. A PEC no início não falava disso. No meio do percurso começou a fazer justiça ambiental. O que está acontecendo? Vamos olhar os textos. Textos originais. Baleia Rossi, Batoré. Vamos olhar as suas peculiaridades. Esse aqui é o texto original do Baleia Rossi. Essa é a primeira folha dele. O que é que diz o texto do Baleia Rossi em relação ao imposto seletivo? Ele nem está dentro do 153. Ele entra no 154. Não está no 153 como está nessa proposta agora. Está no 154, que é a União poderá instituir. E aí ele quer criar um novo inciso, né, o terceiro, que seria: a União pode instituir impostos seletivos com finalidade extrafiscal destinados a desestimular o consumo de determinados bens, serviços ou direitos. Texto meio genérico. Só que quando você olhava a justificativa do Baleia Rossi, ele era relativamente bem específico. Você vê, o modelo é complementado pela criação de um imposto seletivo federal que incidirá sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas quando o consumo se deseja desestimular, como cigarros e bebidas alcoólicas. Tava ali, ó. Essa é a preocupação lá do Baleia Rossi na época. Não é assim, é prejudicial ao meio ambiente, à saúde. Você fica assim, vocês estão falando aí, né? Ó a vida de vocês. Já na PEC 110, do senhor Davi Alcolumbre, ele vai lá para o imposto 153. Ele vai no 53. Só que em vez de ter esse texto genérico, como é o de hoje, né? O que faz mal à saúde e o meio ambiente, e você não sabe o que é. O Alcolumbre, ele também vai, um novo inciso, o inciso 8º, e fala, ó, compete à União instituir impostos sobre operações com petróleo e seus derivados, ou seja, ia pegar a parte de gasolina, diesel, combustíveis e lubrificantes de qualquer origem, gás natural, cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, serviços de telecomunicações, ao que se refere ao artigo 21, bebidas e não alcoólicas, veículos automotores novos, terrestres, aquáticos e aéreos. Ainda que seja um escopo grande, tá ali, ó. Pode fazer imposto sobre isso aí. E na justificativa ele dizia: o imposto seletivo, por sua vez, incidirá sobre produtos específicos, como petróleo e derivados, combustível e lubrificante, cigarros, energia elétrica, serviços de telecomunicações. Estava ali. Ainda que o texto era meio amplo, não estava tão amplo como se encontra hoje em dia. E aí vem a pergunta: quem é o pai da criança? Quem foi o gênio que criou o texto atual? Nessa PEC foram apresentadas 214 emendas. Eu fui ler cada uma delas, porque esse é o nosso trabalho. Vamos ler, passei o dia lendo emenda.
E aí eu fui da melhor para pior, se é que pode falar assim, né? A melhor no sentido assim, que o texto tava ok, né? Relativamente ok, para a coisa vai ficando cada vez mais tenebrosa e similar ao texto que tá atualmente. Você vê o texto do Alex Fontaine, que inclusive é uma emenda que junto do Orlando Silva, olha só, o Orlando Silva conseguiu produzir uma emenda melhor do que está sendo apresentado agora. Nem o Orlando Silva tem a capacidade de fazer uma coisa tão ruim como que está sendo apresentado agora pelo Agnaldo Ribeiro. Nessa emenda, eles falam sobre o artigo 153. A imagem de cima é o que está nessa emenda, a imagem do meio é o que está no texto do dia 22 e a imagem de baixo é o que está no texto apresentado ontem. Ou seja, o Fontaine e o Orlando Silva, né, o relator da PL 2630, eles falaram o seguinte: para criar um imposto que ia sobretaxar fumígenos oriundos do tabaco e bebidas alcoólicas de natureza extrafiscal com o objetivo de desestimular o consumo. O imposto do pecado do Orlando Silva e do Fontaine era só bebida e cigarro. Só. Não tá falando de meio ambiente. Então, nada mais. Nada mais. Quem foi o gênio que generalizou o texto a ponto de ficar, assim, tudo pode encaixar ali dentro, dependendo da narrativa? Quem foi o gênio? Não foi esses dois. Aí você vê outro aqui, né? Do Herculano. O Herculano seguiu uma linha similar ao próprio Baleia Rossi, na PEC 45. Ele vai via artigo 154 e ele diz, ó, o imposto seletivo com finalidade extrafiscal destinado a desestimular o consumo de cigarros, bebidas alcoólicas, né, e ferramentas, né? Ferramentas aí de fogo, né? Munições. Ele aumentou um pouquinho. Tá ali, beleza. Não tá indo pra cima da gasolina e outras coisas meio que a gente fica se questionando, né? O que é que esse pessoal quer ir? Aí tem outra emenda, da Renata Abreu. Aí já começa a ficar botando as mãozinhas um pouco mais de fora. Artigo 53. Operações com petróleo, ou seja, pega gasolina, diesel, etc, tudo mais. Combustível lubrificante de qualquer origem, gás natural, cigarros, outro produto de fumo, energia elétrica, serviço de telecomunicação. É basicamente o texto do Davi Alcolumbre que ela tira do Senado e coloca na PEC 45. Mas ainda assim, tá minimamente, sabe, mais afunilado do que um texto extremamente amplo como está na PEC 45 atual. E aí temos o possível pai da criança. Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. É o texto mais próximo da redação atual. O Efraim Filho, ele cria o 8º, que é a receita ou faturamento. Você pode criar imposto sobre isso, né? Imposto sobre receita e faturamento. Meu Deus, ainda bem que isso não entrou. E aí ele criava lá o imposto seletivo com a finalidade de desestimular o consumo de bens, serviços ou direitos que impliquem risco grave à saúde, à segurança ou ao meio ambiente. Podia ser ainda contra a segurança, né? Então, esse daqui foi o texto mais amplo que foi apresentado. Não está 100% igual. Você vê que o Agnaldo Ribeiro, ele deve ter lido aí tudo, né? Deve ter uns assessores aí de esquerda, o apoio do PT também, o AP está extremamente envolvido nisso, a Marina Silva também. E aí chegamos na redação do dia de hoje. Então acho que o Efraim deve ter levantado a bola, a Marina Silva falou, rapaz, esse cara é bom, viu? Gostei aí do Efraim Filho, vamos adaptar isso aí pro nosso texto, o texto da reforma do Lula, e colocou. Então, a critério de sugestão, o que eu falo pros deputados? Pega o texto do Fontaine e troca. Limita. Cigarros e bebidas. Simples assim. Coloca lá. Muda isso. Tira essa generalização do artigo 53, inciso 8º. Tira isso. Já é um problemaço gigante que desaparece. Aí mora o grande problema. O grande problema da reforma tributária está aí. Ninguém sabe o que vai ser. Nem o especialista da Globo sabe para onde a gente vai. Quem é o pai do desenvolvimento ESG? Artigo 43. Na hora de direcionar uma coisa ou outra para um estado, etc. Tudo mais. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada. Quem foi que apresentou a emenda? Jandira Fegali, esquerda. Joênia Wapichana, FUNAI. Turma dos Soros, esquerda. Molon, esquerda. Nem tá mais, né? Nem se elegeu. Afonso Florencio, não sei o que é. André Figueiredo. Daniel Almeida, Ivan Valente, PSOL. Paulo Pimenta, PT. E Tadeu Alencar, não sei quem é. E tá lá, ó. Artigo 43. Isenções.
reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas, desde que envolvendo atividades em plena conformidade com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. É o ODS da ONU, que é para você atingir a Agenda 2030. O equivalente na forma que a lei dispuser, com prioridade na Amazônia, para incentivo à elaboração industrial dos produtos da biodiversidade e à conservação de áreas com pastagens degradadas em sistemas agroflorestais. É um texto próximo do que está atualmente, né? Considerar critérios de preservação do meio ambiente. O texto está um pouco mais genérico. Mas está aí. Possivelmente a gente está lidando então com a ideia oriunda da esquerda para na hora de você traçar, né, decisões do governo federal. E o IPVA? O IPVA sem pai. Rodei as emendas do início até o fim, não encontrei quem foram os gênios que resolveu colocar impacto ambiental na questão aí dos veículos na hora de você colocar imposto sobre eles. Não achei. E aí, para vocês entenderem por que eu fico tão preocupado com esses pontos, é porque eu tenho a mais pura convicção que a esquerda sabe onde ela quer chegar. E ela está com uma oportunidade gigantesca diante dela. Olha ali, 21ª Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário. Recomendação técnica do Brasil, tema 1. O sistema tributário como instrumento de desenvolvimento e incentivação. Tributação como instrumento na defesa ambiental. Barcelona, Gênova, 31 de agosto a 6 de setembro de 2002. Tributação como instrumento da defesa ambiental. Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas. Comecei a ler esse texto, né, para ver como é que a esquerda pensa sobre alguns assuntos. E aí ele começa com a introdução, que ela já deixa bem claro, o que esse pacote verde da reforma tributária, onde eles querem chegar com isso. Olha o que ela diz. Tendo despertado pelos fatos da má gestão ambiental, o homem enfrenta um desafio que exige ações multidisciplinares. Entre esses mecanismos está a construção jurídica, direcionada a comportamentos voltados às políticas ambientalistas, né? Cumprindo um papel orientador, o direito potencializa suas áreas que, articuladas, permitem melhor enfoque sobre o ambiente, dada a característica do direito como poderosa ferramenta de transformação, cuja tutela é um tema a ser enfrentado na atualidade a partir da perspectiva fundamental dos direitos humanos. São examinadas nesse estudo as questões que permeiam o meio ambiente e a potencialidade da tributação quando direcionada à sua defesa. Esse estudo era para medir quão importante é utilizar a tributação para proteger o meio ambiente. Sob o enfoque de um direito tributário dinâmico, inovador, comprometido com os anseios de equilíbrio ecológico do cidadão na atualidade. A análise é feita a partir da localização do tema no contexto econômico-ambiental, com a identificação das espécies tributárias a serviço da extrafiscalidade e pela conformação da estrutura do sistema tributário brasileiro, sendo relacionadas a algumas experiências de outros países. O que é que ela quer falar nesse parágrafo que eu acabei de falar? Identificar espécies tributárias a serviço da extrafiscalidade é o quê? É identificar quais são os impostos que podem ser utilizados para além dos critérios fiscais, ou seja, de tributação, para você utilizar esses impostos como uma ferramenta de proteção ao meio ambiente. Quais impostos você acha que ela vai citar? Vamos dar uma olhada. Na verdade, essa preocupação com o meio ambiente, né, e tributos não é nova. Uma vez que entre os clássicos, e olha os clássicos que ela cita. Davi Ricardo. Primeiro, Malthus. Thomas Malthus. Você lembra Thomas Malthus? Aquele cara que acha que tem muitas pessoas morando neste planeta. E quem sabe a gente devia reduzir um pouquinho a quantidade de gente, né? Tem muita gente aqui. Você é o carbono que eles querem reduzir. Você lembra desse cara? Thomas Malthus? Então, é um clássico que se baseia o pensamento da esquerda quando se diz reforma tributária. Karl Marx, né? Ou seja, uma reforma marxista, malthusiana, sensacional, SG.
Davi Ricardo, né, formava-se uma corrente pessimista sobre a problemática dos recursos naturais. Mas, ao contrário, Jean-Baptiste Say, né, e toda a escola otimista francesa afirmavam que a inesgotabilidade desses recursos, esquecendo a poluição, desperdício, trabalhando com modelos de crescimento e desenvolvimento que acabavam subalternizando as questões ambientais que contribuíam para a degradação e quebra do equilíbrio vital homem-natureza. O sistema capitalista, em busca da aceleração econômica, além de criar problemas sociais, a maioria das massas populacionais produziu profundas lesões ao meio ambiente, né? Capitalismo malvadão. Aí, olha, essa matemática dela eu fiquei tentando entender. No Brasil, para citar um exemplo, o ritmo do fim das florestas é tão intenso que em 1854 existiam 84,4% das florestas brasileiras. Baita conhecimento, né? Imagina você saber o número preciso em 1854. Tinha alguns estados que ainda nem faziam parte do Brasil, mas tudo bem. Enquanto em 2000 restaram apenas 3%. Eu nem entendi. O que ela quer falar com isso? Em número de floresta? Né? Porque tinha muita floresta antes, agora só tem 3%. O que são esses 3%? O que? Amazônia, Mata Atlântica? Eu não sei o que ela tá falando. Sabe? É um número assim que eu fiquei me perguntando o que seria isso, né? O que seria sobrou 3% de floresta? Aí deve ser por nome, né? É porque a Amazônia é gigante, mas só conta como uma floresta. Deve ser isso que ela tá querendo falar. Enfim. A ideia é que a tributação ambiental aumente a carga tributária sobre a degradação e reduz a carga sobre trabalho e lucro, variando-se as hipóteses de incidência, alíquotas, bases de cálculo em função do grau de utilização ou degradação do ambiente, que é exatamente o que está sendo proposto. Um imposto progressivo, né, de acordo com o impacto ambiental, como está lá no artigo 155, que versa sobre o IPVA. De acordo com o impacto, bota mais imposto, se tiver menos imposto. É o que a turma da esquerda defende há mais de 20 anos. Meio ambiente e direito tributário. Direito ambiental traspassa diferentes áreas jurídicas que devem levar em conta princípios da natureza ambiental, por isso chamado de horizontal, mas também de integração, uma vez que penetra em todos os setores do direito para neles introduzir a ideia ambiental. A tributação atua basicamente sobre fatos econômicos que têm que estar de acordo com princípios estabelecidos pelo direito ambiental. A tributação, de novo, tributar, atua basicamente sobre fatores econômicos e que esses fatores econômicos precisam estar de acordo com princípios estabelecidos pelo direito ambiental. Ou seja, o direito ambiental está aqui, os fatores econômicos estão aqui, e a tributação está aqui para o lado, né? Que é uma derivação da parte econômica. Né? Mas o que manda é o meio ambiente, é o que manda. A atividade legislativa deve implementar os instrumentos jurídicos e, entre eles, os tributários, são de extrema relevância e eficácia, pois se revelam hábeis à proteção do ambiente. É hábil, né? É muito bom, funciona. Bote imposto que a gente vai salvar o planeta Terra. Assim, dentro das respectivas competências, o direito ambiental protege o ambiente, podendo o direito tributário adequar suas regras a esses bens jurídicos tutelados. O tributo tem caráter social e sua flexibilidade possibilita seu uso mais intenso na defesa do ambiente. Tá vendo aí? Tem que usar. A turma aí da esquerda abraçou a história. E aí, ao longo do texto, você viu que mesmo nas emendas, eles estavam falando sobre extrafiscalidade. O que é extrafiscalidade? A extrafiscalidade ocorre quando o emprego dos tributos tem um objetivo não fiscal. É muito mais do que cobrar o tributo, vai para além. Mais ordinário, ou seja, o Estado deliberadamente, ou seja, a classe política usa de propósito os impostos, né, os instrumentos tributários para alcançar finalidades regulatórias de condutas sociais. Você moldar o comportamento das pessoas através da tributação. Em matéria econômica, política ou social. Vamos mudar os comportamentos das pessoas. Seja economicamente, seja politicamente, seja socialmente. A gente vai mudar pela dor. Que é só assim que as pessoas aprendem.
Em síntese, gente, a extrafiscalidade seria algo muito parecido, sabe com o quê? Com ativismo judicial. Você agir de forma para você conseguir salvar o planeta. Quando fala de questão de justiça, acho que vocês estão mais inteirados e devem botar a mão na cabeça e falar, meu Deus do céu, eu não tô gostando disso. E realmente, não goste. É complicado. E aí lá para trás no texto, fala assim, ó. A concessão de benefícios fiscais como instrumento de política econômico-social, ou seja, com fins extrafiscais, é legítima constitucional, né? Tá lá na Constituição, pode fazer isso. Tem uns artigos lá, tem um 225, um 74 que incentiva, acho que um 74 me incentiva. Não, tem que fazer isso mesmo, é bacana. Aí lá para as tantas, olha o exemplo que foi dado lá atrás, ó. 2002, um dos caminhos para levar a casa do Senhor e salvar o planeta Terra. A União, por exemplo, pode conceder, além de outras vantagens como incentivos regionais, isenções, reduções ou diferimentos temporários nos tributos, nos termos do artigo 43, parágrafo 2º, item 3 da Constituição Federal. Esse texto aqui abaixo é da emenda da turma da esquerda, do Wapichana, da Jandira Fegali, do Molon, etc. Tudo mais. Artigo 43, parágrafo 2º, inciso 3º. Item 3, né? A esquerda já se debruça sobre esses temas há mais de 20 anos. O caminho, ó, é aqui, ó. É exatamente aqui. Vai por aqui que vai dar certo. Vai por aqui que a gente vai conseguir implementar a agenda para salvar o planeta. Esse texto ainda falava, né? Tentar identificar quais são os tributos que podem nos ajudar a uma extrafiscalidade, os atributos para moldar o comportamento das pessoas economicamente, politicamente ou socialmente. Aí falava lá, né, ligados ao SMS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, estabelece a possibilidade de imposto seletivo, etc, tudo mais. E vai destrinchando, para lá na frente falar, quanto ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, também podem as alíquotas ser graduadas em função da preservação ambiental na proporção do combustível utilizado ser mais ou menos poluente. Que é exatamente onde eles foram. O artigo 55 mexe ali no IPVA. Com certeza foi alguém da esquerda que propôs isso, com toda a certeza absoluta. Mas com toda certeza. O Centrão, por mais que seja central, a turma do Centrão lá sabe. Tu acha que mesmo que o Aguinaldo Ribeiro tem capacidade de montar um texto desse? O Aguinaldo Ribeiro tá ali só pra aparecer, só pra apertar a mão de um de outro, fazer articulação política. Não foi o Aguinaldo Ribeiro que escreveu esse texto. Mas não foi mesmo. Tá aí, gente. Os itens aí. E Bolsonaro bateu na tecla. Isso aqui é uma nota, ó, bem recente. 26 de maio de 2023. Extrafiscalidade tributária sobre combustíveis fósseis. É um tema que já tem há muito tempo. Que se discute há muito tempo. É que nós, os leigos em matéria tributária, a gente não debate muito sobre isso. E aí eu quero trazer aqui também algumas coisas que aconteceram desde o início do ano. Comentar aqui de forma bem rápida. Para fechar e fazer os comentários finais, que você vê aqui, ó, dia 2 de janeiro de 2023. 2 de janeiro, é o segundo dia de governo, não tinha nem começado direito. Reforma tributária deve regulamentar mercado de carbono. A turma da esquerda, a turma da Marina, a turma do Lula, a turma, assim, ó, tá olhando para a reforma tributária muito antes do governo começar. Muito antes. Muito antes para quê? Para tentar avançar com uma agenda verde. Com isso daqui, com aquilo outro, etc, tudo mais. O tempo vai passando. 6 de abril. Marina Silva defende que a reforma tributária considere mecanismos de baixo carbono. Não, vão aqui descarbonizar, fazer isso, ó, adotar instrumentos que estimulem a economia de baixo carbono. Artigo 43. Estimulando, né, para na hora de você tomar decisões para reduzir tributos, aumentar tributos, incentivos fiscais. Artigo 43. Artigo 43. O AP, esse é o pai da criança, junto com o Baleia Rossi. A AP diz que imposto do carbono é discutido na reforma tributária. Estava sendo discutido. A turma tá vendo onde colocar. Tu acha que na hora que criou lá o inciso 8º do artigo 153, 153, que é o que fala que vai tributar imposto seletivo sobre o que faz mal à saúde e meio ambiente, foi com base em quê, gente? É exatamente o que Mariana tá querendo, é exatamente o que a AP tá querendo, é o imposto do carbono, vai botar ali dentro.
bota ali dentro, vai dar certo. Botou um texto extremamente genérico. Tudo encaixa. 1º de abril. É mais fácil taxar carbono dentro do novo imposto. Qual imposto? O IBS, o imposto seletivo. É mais fácil. É mais fácil. Né, AP? É muito mais fácil. Muito mais fácil. É o caminho. Eles criaram isso, está no texto. O que fizer mal para o meio ambiente ou para a saúde. Frente Brasil Competitivo define prioridade no Congresso. É a frente que estava se debruçando sobre a reforma tributária, participou de diversas discussões. E essa frente tinha como um dos objetivos o fortalecimento do mercado de carbono. E por que eu quis trazer isso daqui para relembrar? Essa fonte específica estava ajudando na reforma tributária, participou dos últimos eventos todos, porque foi essa mesma frente, que trouxe ao Brasil o menino Klaus, o garoto Klaus, sabe o Klaus lá do Fórum Econômico? Foi esse pessoal que trouxeram ele para cá, para avançar com essa discussão. E aí ontem, o projeto foi colocado em votação para saber se entrava na pauta ou saía da pauta. E o projeto entrou, está sendo discutido agora, né? Deve ter votação hoje. E ontem, a favor de manter na pauta, 302 votos. 148 votos contrários. Falaram assim, não, mas foi votação em bloco. Então, votação em bloco, tem gente que ainda tem as ovelhas desgarradas, né, no meio do percurso. Vai ter muito deputado aí do PL que vai votar sim. A liberação de emendas ontem, essa matéria no Poder 360, nem trouxe aqui que os campeões foram deputados do PP e depois do PL. O PL raiz, aquela tomada do Nordeste. Então tá aí. Então, proposição bem óbvia. O que fazer, caros deputados? Imposto 43. Retirem. Mudem lá o que está falando no artigo 43 sobre como é que o Estado vai conceder estímulo para um lado e para o outro. Se a esquerda quer uma coisa, tem problema. Artigo 53, já deu até um exemplo. Vai pegar a própria emenda aí do Fontaine e falar, bota isso aqui, pô, vamos voltar aqui, vamos voltar pro básico, vamos voltar ao que o próprio Baleia Rossi falava lá atrás. Vamos deixar aqui bem óbvio o que é que vai ser tributado nessa saúde. Aqui, ó, bem óbvio, esse ponto aqui, ó, aqui, ó. Bem bonitinho. Artigo 55, simples demais. Quer tributar aviões, aeronaves, né, naves espaciais, foguetes, beleza. Tira o impacto ambiental. Só tira aquilo ali, pronto. Acabou o IPVA verde. Acabou. É simples. E aí, óbvio, tem a questão do conselhão, tem a questão do IVA, tem a questão da distribuição de verbas para municípios, estados e tudo mais. Agora, isso também cabe com os nossos deputados, né? É que eu trouxe para mim os principais pontos que eu venho batendo na tecla, que eu venho acompanhando o debate desde janeiro, pelo menos. Aqui é tudo print que eu acabei de mostrar aí da Marina na Veja, que eu já trouxe em vídeo lá em janeiro. Tá no Atlas também, toda essa história sendo contada, como esse assunto vem avançando. E agora cabe aos nossos deputados, né? Cabe aos nossos deputados conseguir melhorar esse texto caótico. E eu espero que eles não venham com a história, eu não sabia, meu Deus, eu não consegui, não tive tempo de ler. Porque, na boa, deputados, esse texto aí, ele tá pelo menos desde o dia 22 disponível, a maior parte deles. Então, vamos lá, né? Força na peruca, vamos lá, fé em Cristo que tem que dar certo. E aí eu acho que chegamos aqui ao fim, e eu acho que pelo menos, talvez você entenda, porque o Bolsonaro tá preocupado em algumas coisas. Você viu, o que o Bolsonaro tava batendo na tecla? Imposto do pecado, IPVA verde, e ele ficou batendo nessa tecla aí várias vezes, também batendo na questão da cesta básica. Cesta básica a turma falou que agora vai ser 0. Beleza. Mas e aí, o imposto do pecado e o IPVA verde? Vai fazer como? Tá ali o texto. Tá ali as PECs onde está o problema. Então, amanhã a gente já deve saber, né? O que é que vai ser desse Brasil, se isso vai passar, se não vai passar, se vai ser tão ruim assim ou não vai. Mas, conhecendo a esquerda, vendo toda a preocupação, vendo que, inclusive, a Marina Silva foi para Davos e foi questionada em Davos sobre essas questões de regulamentação do mercado de carbono, etc. Ela falou que a tendência é vir na reforma tributária. Eu acho muito difícil a esquerda não ter algum tipo de plano que eu acho que a turma da direita não vai gostar. Enfim, gosta do meu trabalho? Pode ser no mesmo canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br e cobrem aos deputados.
Eu acho que esses temas aqui, para esses três, aos conservadores, acho que incomodam. Os outros aspectos econômicos, temos aí outros economistas, como o próprio Marco Sintra, né? Tava quase atrapalhando ele. O próprio Marco Sintra tá apontando muita coisa. Tem outros economistas também falando. Tem aquele Ricardo Amorim, que era até do Manhattan Connection também. O cara fala bem famoso. Tava se colocando contrário. Tem várias associações que estão contra a reforma tributária, que já falamos nos últimos dias, principalmente associações voltadas ao setor de serviços, que estão mostrando o possível impacto dessa reforma de imposto, etc. Tudo mais. Eu tentando mostrar aqui alguns problemas ideológicos. Não dá para comentar tudo, teria muito mais coisa para mostrar, até o posicionamento de alguns deputados, mas eu acho que mostrar alguns deputados de esquerda, Tabata Amaral, Boulos a favor, os artigos em si, textos antigos da própria esquerda, que tem algum jabuti aí. Não é possível que seja aleatório tudo que está acontecendo. E é isso. Se der para compartilhar, vou ficar muito feliz. Se não der, tenta voltar amanhã pelo menos. E aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!